Boa noite. Vai começar aqui um vídeo explicação, né, da aula de número 6. O tema da aula de hoje, pessoal, vai ser compactação de solos. Então a gente vai preciso que vocês deem uma lida, fazer uma releitura do material anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, é necessário ter aqueles conceitos básicos, né, de densidade, índice de vazios, alguns índices físicos do solo é necessário ter compreensão. Então, se você não tiver bem fixado esses conceitos, eu recomendo você dar uma visita lá na aula 3 ou 4, se eu não me engano agora, mas a aula que fala de índices do solo. Então você visita e dá uma lida no que significa cada índice do solo. E se você também tiver anotação no caderno, é válido todo o material de... Vocês comentem para dizer se o áudio tá bacana, se tá alto, muito alto, tá baixo, se tem ruído, tá bom? Vou começar aqui então. Bom, aqui. Então, pessoal, beleza. Compactação dos solos, né? Por que é necessário fazer a compactação de solos? A compactação é necessária para que a gente altere algumas características desse material, principalmente das partículas sólidas, ainda mais quando se refere à questão do posicionamento dessas partículas. Eu já falei em aulas anteriores que no solo o que se altera não é a composição química, assim a posição das partículas. Considerando que o solo é composto de 3 fases, quais são as 3 fases? Posição das partículas. Considerando que o solo é composto de 3 fases, quais são as 3 fases? Ar, água e sólidos. Quando ocorre o adensamento dessas partículas, o que acaba diminuindo? Qual das 3 fases que tem uma redução? Se você pensou a fase gasosa, né, que é o ar, você está no raciocínio certo. É o que a gente consegue diminuir. E a gente vai vendo ao longo aqui da explanação que a proporção de água, que seria o que? O teor de umidade, ela interfere diretamente quando é realizado o processo de compactação dos solos. A gente já vai ver o porquê. Então, na área de construção civil, quando você transporta um solo de uma área para outra, você acaba tendo uma desagregação das partículas e o material fica relativamente fofo, né? Fica bem disperso e isso infere uma menor resistência, tá bom? Então, o que a compactação tem como objetivo? Aumentar a intimidade entre os grãos e tornar o aterro mais homogêneo, tá? Por consequência, a gente tem um aumento da densidade e uma redução considerável, ou não, dependendo do tipo de solo, dos índices vazios. Mas a expectativa é sempre que tenha uma redução drástica. Por quê? Quando ele é transportado, como eu já citei, ele acaba sendo revolvido, deformado e tem-se um aumento do índice de vazios. Então, quando você precisa aplicar uma compactação, o objetivo é aumentar a densidade e, consequentemente, vai aumentar outros atributos como a questão da resistência, tá? E é comum o emprego da compactação? É sim, tá? É utilizado em diversas obras de terra, rodovias, né, barragem, cabeceira de pontes, fundações e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, assim, as aplicações são vastas aí na engenharia civil. Então, a gente pode ter o processo de compactação sendo realizado de diferentes formas, né, com diferentes mecanismos. Aqui a gente tem essa imagem que ilustra bem essa aplicação. Esse rolo aqui é uma máquina, né, de compactação, rolo pé de carneiro, tá bom? Essa textura aqui no rolo
esse rolo desse tipo é rolo pé de carneiro. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui vocês todos já devem ter visto em alguma obra, a aplicação dele. E ele deixa esses pequenos afundados, né, digamos assim, esses pequenos buracos aqui no solo. Mas também tem o que ele resulta é no adensamento, na aproximação das partículas, tá bom? Outro tipo de equipamento é o rolo liso, tá? Outro tipo de rolo compactador. A gente tem também, né, outros mecanismos de compactação. Esse aqui é o famoso sapão, né? Alguns disponíveis em várias empresas de locação de equipamento, áreas pequenas, tá? Ele tem diversas aplicações, principalmente na área da construção de reforma ou aterros ou locais que não cabe outros equipamentos maiores, e ele acelera bastante o tempo, reduz bastante o tempo de compactação. E, né, os famosos blocos aí cimentícios, com aquela lá feita de latinha cheia de cimento. Esse aqui é manual mesmo, não tem segredo, é levantar e bater, tá? O que acontece? Cada um desses a gente já percebe pela sua dimensão, pelo seu formato, vai atingir propostas diferentes, tá? Então exigir demais um equipamento como esse atingir resultados de equipamentos e implementos maiores. Então a gente já sabe que é necessário o uso adequado para cada finalidade. Bom, a questão do solo não compactado está relacionado ao seu estado deformável e fofo, que implica característica de baixa resistência, tá? Então, lembra que falei na aula, uma das aulas anteriores, quando a gente pega uma areia, verte ela num recipiente ou verte ela, né? Revolve ela, ela tende a apresentar característica de menor compacidade. Então ela tem menos resistência. A qualquer aplicação de força ela vai se movimentar. Tá bom? Isso é caracterizado a baixa resistência. Então tem dois objetivos: o aumento da densidade, certo? E a homogeneização do material. E isso seria aí um solo compactado, tá? Por que fala homogeneização? Porque você reduz a proporção do ar na mistura total do solo, tá bom? A gente viu nas aulas anteriores que a proporção média é 50% sólidos e aí 50% de espaço vazio, média, tá? Cada solo possui uma característica diferente, mas no geral essas proporções. E aí a gente acaba com a compactação aumentando a proporção dos sólidos no mesmo volume. No mesmo volume. Tá? Então só para contextualizar aqui, a gente lembra que a fórmula, né, de densidade, ela é igual ao quê? Nossa, foi mal aqui. Ela foi igual ao quê? A massa dividida pelo volume. A gente vai ter o quê? Na compactação, a gente vai ter a maior quantidade de massa no mesmo volume. A gente não vai reduzir o volume de controle. O aumento da densidade é importante, mas não é o único aspecto mecânico que o solo apresenta uma melhora significativa, tá? Então, você tem um aumento do quê? Você aumenta a rigidez. Deixa eu ver se está listado aqui. A gente precisa ter a noção que a compactação tem que atingir o objetivo da obra. Já vou falar um desses aspectos que eu estava citando anteriormente, tá? Vai ter um slide específico só para eles. Mas a gente tem que ter em mente o que? A compactação tem que atender ao objetivo da sua obra. E quais obras seriam essas? Aterros sanitários é um exemplo, rodovias, barragens, tá? São exemplos dessas aplicações. Bom, deixa eu avançar aqui.
Bom, o que vai determinar as técnicas, então, a ser empregada? A obra a ser realizada. Outro fator importante, agora a gente começa a rascunhar aqui o que seria as novas, né, as técnicas de compactação. E, tecnicamente falando, como que ela se dá de maneira mais eficiente. E um fator importante, decisivo, é a umidade do solo, né, para atingir essa compactação. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Então, nesse caso, quais são os benefícios da compactação? Reduzir os recalques futuros, aumentar a rigidez, aumentar a resistência mecânica e reduzir a permeabilidade, tá? Com menor porosidade, menor índice de vazio, a gente diminui drasticamente a permeabilidade desse solo, tá bom? Bom, mas quem foi que desenvolveu ou foi pioneiro nessa área, nessa temática? Em 1933, Proctor, né, norte-americano, engenheiro, ele descobriu que aplicando-se energia de compactação, ou seja, o número certo de vezes em uma amostra de solo em um molde, a massa específica será a função da umidade do solo. Então, pensa você, com o seu molde, com o seu corpo de prova e sua amostra de solo, e você tem aplicação da mesma energia. Como é isso? Imagine que você tem um objeto de massa conhecida de 1 kg, vamos fazer uma hipótese aqui, e você vai aplicar esse golpes com esse mesmo objeto nessa amostra de solo. De uma mesma altura, digamos assim, que você padronize uma altura. Por que eu falo isso? Porque você vai garantir que todas as vezes que aquele golpe for aplicado, você vai ter a mesma energia sendo aplicada sobre aquele corpo de prova. Se você altera a massa do objeto, você está alterando a energia aplicada. E aí você já estaria, de certa forma, alterando a descoberta do Proctor. Então, o que ele fez? Com o mesmo objeto, aplicando a mesma energia em uma determinada amostra de solo, ele percebeu que a densidade variava de acordo com o teor de umidade daquele solo após as aplicações do golpe, tá? Então, é por causa desse princípio, dessa característica técnica que hoje se aplica com mais caráter técnico, né? A questão dos caminhões-pipa, por exemplo, na pavimentação. O objetivo ali é fazer com que o solo tenha uma umidade a qual vai garantir a maior compactação, a maior densidade possível dentro a partir daquele teor de umidade, aplicando-se uma energia conhecida. Tá? A gente vai ver que tem vários pormenores, tem várias situações que vão interferir, em que a gente já pensa, poxa, mas o rolo, posso ter 2 equipamentos, um ser diferente do outro, e cada um tem um resultado diferente? Sim, pode. E aí tem situações em campo que pode ser contornado, você pode fazer um ensaio no campo mesmo, retirar o corpo de prova, já estou adiantando um pouco essa parte, mas já para ir sanando uma possível dúvida. Então lá em campo você faz o teste com o seu equipamento. Em laboratório, utiliza esse corpo de prova e os instrumentos listados na NBR. Tudo bem? Prosseguindo. Ocorre que em baixa umidade durante a compactação, o atrito entre as partículas é elevado. Tudo bem. Em um solo seco, quando você aplica forças, né, de compactação, você tem uma tendência a menor movimentação das partículas entre si, né, que a gente sabe que o solo ele se molda a partir do movimento das partículas. Então, a baixa umidade vai fazer com que o atrito entre essas partículas seja elevado. E o atrito, ele é uma resistência ao movimento, então ele não vai ter uma tendência a se deslocar com maior facilidade do que se ele estivesse úmido.
Então, ó, continuando aqui. Quando há umidade, esta atua como redutor de atrito entre as partículas sólidas, o que resulta em um maior grau de compactação. Então, solo seco aplica uma determinada força conhecida. Vou atingir um determinado grau de resistência. Adiciona-se água e aplica a energia, a mesma energia. Você vai poder atingir uma densidade mais elevada, ou seja, você vai compactar o seu solo. Tá? Porque a água atuou como redutor de atrito. Redutor de atrito nada mais é que uma espécie de lubrificante que vai reduzir a resistência aí entre o contato dessas partículas sólidas. Então, por que o ar não é aprisionado? Por que não fica como se fosse um recipiente maciço, do qual, quando se aplica força, não se altera o volume? Porque o ar é expulso devido à presença de canalículos, né, que são pequenos tubos, pequenos microtubos, presentes no solo. Então, de certa forma, o ar está em contato com a atmosfera, ele vai sendo expulso do solo, permitindo com que as partículas se adensem com mais facilidade, tá? Entretanto, a partir de determinados valores de umidade, o ar não é mais expulso pela compactação. Então, quando você tem um solo seco, aplica energia, ele vai adensar. Adiciono água e compacto, ele vai adensar. Se eu continuar adicionando água, vai chegar um ponto, várias coisas, dentre as coisas que podem acontecer, você vai chegar a um ponto que não vai haver um aumento de densidade, certo? Por quê? A parte, né, microscópica dentro desse solo o ar vai estar aprisionado, não vai permitir a sua saída. Então você não vai ter uma alteração das partículas sólidas devido ao aprisionamento das bolhas de ar, porque essa é a parcela que vai ser expulsa das três fases. Vai ser a parcela que vai ser diminuída, é a fase gasosa. Ela diminui para que a proporção de sólidos aumente. E outra coisa, a própria água vai ocupar parte desses vazios e ela vai se tornar como um fluido compressível, tá? Incompressível. E aí vai resultar no quê? Naquele momento da aplicação da força, você vai ter a água preenchendo os outros espaços vazios, e aí, quando essa água evapora e a força é aplicada, você não teve uma densidade efetiva, uma densidade máxima, tá? A gente vai ver, tem alguns gráficos que mostram bem esse comportamento. Então, olha só. Agora são palavras-chave, tá? Umidade ótima. O que vem a ser umidade ótima? É o teor de umidade que promove a densidade máxima. O que é a densidade máxima? Ou massa específica máxima? É a densidade máxima obtida para um determinado solo a partir da aplicação de energia. O que estará mudando? Apenas o teor de umidade. A energia, ela é constante. Até porque, pessoal, vamos pensando na prática de campo, quando você está com um equipamento que você não consegue aumentar expressivamente a massa dele, para garantir que a sua compactação atinja resultado. Então, o que você pode alterar, e é mais barato ser alterado, é a umidade do solo. Basta adicionar água até o teor de umidade ótimo, que garante a sua compactação a partir daquele equipamento que você possui. E a energia aplicada é a força de compactação aplicada sobre o solo, tá? Muito bem. Nesse sentido, surgiu o ensaio de Proctor. Então veja bem, o teor de umidade ótimo, ele independe da energia aplicada, ele será ótimo para qualquer energia que você tenha possibilidade de aplicar. Então, se você, no exemplo do nosso peso de massa de 1 kg, se você tem um objeto de massa de 1 kg e vai aplicar essa energia, essa
esse objeto como sua energia de aplicação será a partir desse objeto, e você aumenta para 2 kg, você também altera a densidade máxima. Você pode atingir novos resultados. Só que se você já tiver na umidade ótima, você vai atingir o máximo de desempenho também com esse segundo objeto. Muito bem? Então, só para ficar claro, na compactação, a quantidade de partículas e de água permanecem constante. O aumento da massa específica corresponde à eliminação de ar dos vazios, tá bom? Então, pessoal, olha só. Há, portanto, para a energia aplicada, um certo teor de umidade, denominado umidade ótima, que conduz a uma massa específica seca máxima ou uma densidade seca máxima, tá? E outros ensaios, né? Então, só nesse sentido surgiu então o ensaio de Proctor, também chamado ensaio de compactação. Há também outros ensaios, né, derivativos, parte do mesmo princípio. Um deles é o CBR. Tá? Como é o ensaio de Proctor? Então vamos lá, vamos descrever esse procedimento. O Brasil padronizou o ensaio de Proctor e deu sua origem à NBR 7182. Tá? Esta análise exige que a amostra seja seca ao ar e depois destorrada. Deve-se acrescentar água até o valor de 5% abaixo da umidade ótima. Como você vai saber isso? Conforme... Lembra que eu falei que você, na aula de índice de consistência, se você pega uma argila A e uma argila B, a argila A diferente da B, limite de plasticidade diferente, limite de liquidez diferente de uma para outra, mas diferente do... Você vai ter as duas tendo comportamentos similares em diferentes teores de umidade. Mesmo, elas vão ter comportamentos similares, mesmo estando com teores de umidade diferentes. Então, o aspecto tátil visual de uma amostra próxima da umidade ótima, ela é conhecida pelos profissionais, né? Os profissionais que trabalham com solos conseguem perceber essa textura próxima que está a umidade próxima da umidade ótima, tá? E aí a gente, com certeza, trabalhando, vendo em laboratório, pode depois testar qual seria aí como seria o aspecto desse material no teor de umidade ótimo, tá? Em geral, é um valor próximo ao limite de plasticidade, certo? Vamos lá. Então, uma porção do solo úmido é coletada e vertida num cilindro padrão de 10 cm de diâmetro e 12,73 cm de altura, volume igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, preenche 1/3 do cilindro, preenche o cilindro em 1/3 com a amostra e submete a amostra a 26 golpes com um soquete de 2,5 kg caindo a uma altura, né, de 30,5 centímetros. O que está vendo aqui? A padronização da aplicação da energia. Tá? Você está aplicando a energia de forma padronizada. Essa massa e essa altura é constante para todos os ensaios, tá bom? Tá. Então, vamos lá, prosseguindo. Então, como que ocorre? Adiciona-se 1/3, aplica 26 golpes. Adiciona mais 1/3, aplica 26 golpes. E por último, adiciona e aplica mais golpes até você coloque-se um pouco mais e aplique-se o golpe e depois raspa o corpo de prova, tá bom? Beleza. Repete-se o processo, né, mais 2 vezes, como eu havia citado, e o excesso deve ser retirado. E aí você determina a massa específica da amostra nesse corpo de prova. E determina também a umidade. A umidade do solo é determinada como? Na amostra do solo, a massa, naquele instante, leva para a estufa
24 horas, 105 graus, pesa-se a amostra. A massa será dada, a teor de umidade será o quê? Pela massa de água dividido pela massa sólida, tá bom? Esse seria o teor de umidade. Então, na próxima vez que esse ensaio for executado, esse processo que eu descrevi é um ponto da nossa curva. Um ponto da curva do ensaio de compactação. A gente já vai ver como fica o resultado dessa curva, tá? Então, eu inicio com uma determinada umidade, faço o processo, determino a umidade no final e a densidade e pronto. Aí tá, para aquela energia, para aquele teor de umidade eu atingi tal densidade. Aí eu pego a amostra, adiciono mais água e repito todo o processo de compactação, levo a estufa novamente e determino qual foi o valor da densidade obtido com aquele novo teor de umidade. Veja que a energia e o número de golpes não mudou. O que mudou foi o teor de umidade apenas. E o processo é repetido até se perceber que depois de subir, então o valor, a tendência é que se ela vai ser seca ao ar e adicionado água, então ela vai estar seca. E aí você vai adicionando água, então essa curva vai ter uma ascensão. Depois de determinado ponto, ela apresenta queda. Depois de 2 quedas sucessivas, você pode interromper o ensaio porque você não vai atingir mais valores mais elevados. Com os valores obtidos de massa específica e umidade, é construído um gráfico que será chamado de curva de compactação. Como é que é a curva de compactação? É assim. Então, vou explicar aqui. O que está acontecendo aqui? No primeiro ensaio, eu peguei minha amostra, adicionei água, né? Foi seca previamente, foi destorroado, adicionado no corpo de prova, foi feito todo o procedimento descrito na norma. E aí atingi uma densidade de aproximadamente 1,46, ó, 1,4 aqui, ó, 1,5, então aqui a curva é a linha intermediária e aqui deve estar aproximadamente 1,46, o que? Gramas por decímetro cúbico. Tudo bem. Se eu realizei esse processo com uma energia conhecida, um volume conhecido, qual que foi o parâmetro que mudou? A umidade. Nesse ensaio, nesse ponto, a umidade era de aproximadamente o quê? 16,1,2? 16,1 aproximadamente o nosso teor de umidade dessa primeira amostra atingiu uma densidade de 1,46. Tudo bem. Peguei a amostra de solo, estorroei, umedeci mais do que no ponto anterior, fiz o ensaio de compactação e determinei a umidade. Qual foi o nosso resultado? Então, adicionei mais água do que antes. E olha o que aconteceu. Opa, aí. Eu atingi 1,54 kg por decímetro cúbico com uma umidade em torno de 18 quase 19 aqui. Com a umidade de quase 19%, eu atingi uma densidade de 1,54. Tudo bem, temos que continuar o processo. Próximo ponto. Peguei a amostra, adicionei mais água do que tinha antes, realizei ensaio de compactação e atingi a densidade de 1,61 kg por decímetro cúbico, com uma umidade aproximada de 21%. Tudo bem? Entenderam aqui? 21%. Aqui, ó. Aqui tem 21% aproximadamente, né? Um pouco mais. Com essa umidade, eu atingi uma densidade de 1,60 kg por decímetro cúbico.
No próximo ensaio, eu adicionei mais água ainda e levei esse corpo de prova, determinei a sua massa específica e o teor de umidade desta. O que aconteceu? Eu tive uma redução da densidade. Olha aqui, ó. Antes eu estava aqui, agora eu vim para cá. Foi uma densidade inferior, com uma umidade maior. Poxa, mas o que aconteceu? Se eu aumentar a umidade, não vai aumentar a minha densidade? Até determinado ponto vai. Depois começa a cair. Lembra que eu falei que a água já começa a aprisionar as bolhas e ela começa a preencher os espaços vazios, que quando você seca essa amostra, essa água desocupa esse espaço, dá espaço para quem? Para o ar. E aí você tem uma densidade e um resultado de densidade inferior ao que se você tivesse dado uma umidade menor. E aí então, beleza. Queda da densidade. Próximo ensaio. Aumentei a umidade e tive um resultado inferior novamente. Beleza, interrompe o ensaio de compactação e aí você plota isso aqui, porque esse aqui já é o resultado, tá? E aí você consegue, hoje no Excel você vai lá, adiciona a curva, né, a linha de tendência, você pega os seus resultados, plota num gráfico, cria um gráfico de dispersão, cria uma linha de tendência, tá? E aí você pode derivar isso aqui e achar o ponto crítico, tá? Quem está fazendo cálculo aí vai entender o que eu estou falando. Fiz isso uma vez, vou ver se eu consigo fazer aqui para vocês, tá? Usando derivada, né? Fica bem legal. Então, pessoal, aqui é uma dedução, né, que é possível fazer a partir desse ensaio. A partir dos valores de densidade dos sólidos, valores de saturação, é preciso determinar as curvas em função do grau de saturação, tá? Então, se você tiver a densidade das partículas sólidas e o grau de saturação, é possível também determinar a densidade aparentemente seca, tá? Certo? Nesse caso aqui, ó, você pode suprimir se você olhar lá no livro depois, vai ver que dá para usar sem o grau de saturação. Vamos lá. Nesse contexto, os solos argilosos apresentam densidades secas baixas e umidades ótimas com valores elevados, tá? Deixa eu ver aqui. Os solos siltosos apresentam densidade seca elevada, valores similares de 2 kg por decímetro cúbico. Deixa eu ver se tem alguma contribuição a mais aqui. Tá. E umidades ótimas, no caso, solos siltosos, tá? Continuando falando deles. E os solos siltosos apresentam umidades ótimas na ordem de 9 a 10%. Isso é característica geral, tá, pessoal? Pode variar muito de uma região para outra. Mas olha só, vamos ao gráfico. Bom, linha A, pedregulho bem graduado, pouco argiloso, base estabilizada. Olha, valores de densidade máxima atingido quando a umidade se aproxima de 6, 7%, tá? No caso, solos arenosos, solo arenoso laterítico fino. Veja como que essa curva se comporta. A faixa, isso aqui também, pessoal, é uma complicação só, porque você tem uma curva tão acentuada, com a taxa, com o coeficiente angular, né, nessa parte aqui tão elevado, que você, com pouca variação de umidade, olha, você sai rapidamente da densidade máxima. Apesar que essa densidade aqui, o valor, né, da densidade do solo arenoso, olha só, entre 5 e 15, praticamente todos os valores da densidade desse solo arenoso é mais elevado que qualquer argila residual de basalto. Então você tem o que? Mesmo não atingindo a densidade máxima, se você tentou, projetou, e aí por algum erro de dosagem em campo, algum erro de aplicação de adição de água, você não atingiu a densidade máxima para este solo, mesmo assim, se o seu valor tinha que estar acima de
1.7, você conseguiria com esse material aqui, tá? Solo arenoso. Entenderam a relação que dizer? Você com um material, determinado material, mesmo não atingindo a densidade máxima para este solo, você atingiu uma densidade mais elevada do que a demanda do projeto. Beleza, o que você está conseguindo se você atingir a densidade máxima? Você está aumentando a segurança, tá? Drasticamente. Isso só tende a acrescentar. E aí vocês podem comparando depois e por fim, como eu falei, ó, uma argila, densidades bem maiores. Essas linhas aqui geralmente representam um grau de saturação, tá? E outra coisa, pessoal, que a gente não tem que esquecer, quando você aumenta muito o teor de umidade, você tende a levar esse solo próximo do seu limite de liquidez. E o limite de liquidez, já sabe, não se comporta como mais, está fora daquele índice de plasticidade e ele já começa a ter a característica de resistência totalmente adulterada. Certo? Bom, prosseguindo. E os métodos de compactação? Como então são determinados? Se você não for fazer o ensaio regular, quais são as outras possibilidades? Tá? Existem algumas variações que também são práticas, podem ser empregadas. Quais são essas variações do ensaio de compactação? São solos, ensaio de compactação de solo com pedregulho, ensaio sem secagem e ensaio sem reuso. Cada um deles é uma variação do que? Da sua amostra, tá? Basicamente está variando a amostra. Então olha só, o ensaio sem reuso ele utiliza amostras que não serão reaproveitadas, tá? Amostra virgem, né? Fala em termo adotado pelo livro. O que acontece? Uso a amostra, descarto, não vou secá-la novamente, não vou reutilizá-la. Bem que quando você vai coletar a amostra para esse ensaio, você tem que pegar um volume grande. Mas para esse caso aqui tem que ser maior ainda, porque você não vai utilizar nenhuma amostra já submetida ao processo do ensaio. Então o que acontece? Apresenta resultados muito fiéis, porém devido à grande quantidade de solo empregada, é menos utilizada, certo? Bom, em alguns casos é imprescindível que assim seja feito. Por exemplo, quando as partículas são facilmente quebradiças, de tal maneira que a amostra para o segundo ponto já se mostra diferente da original, pela quebra dos grãos. A execução do ensaio desta maneira, entretanto, é pouco empregada em virtude da quantidade de amostra requerida. Muito bem. Ensaios sem secagem prévia. Resultados de pesquisas revelaram que a secagem das amostras influi na propriedade física do solo. Tá, mas você tem que levar em conta que a umidade natural tem que estar próxima do limite de plasticidade, tá, pessoal? Não adianta você fazer a coleta dessa amostra sem secagem prévia, depois num dia chuvoso, que você vai ter resultados bem distintos do que você pretenderia utilizar. Tá bom? Você já vai estar trabalhando com a umidade natural daquele solo, pode estar bem acima da umidade ótima. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, é melhor que você adicione água do que você tenha água em excesso sem ter como retirá-la, tá? Então, o solo analisado é empregado na sua umidade natural. Então o método utiliza amostra natural sem secagem, tá? Então é meio que direto, você já pega, submete ao ensaio de compactação. E ensaio em solo com pedregulho. Em solos com pedregulhos, esta granulometria influi na resistência da amostra. Para não comprometer a análise de compactação, o ensaio é efetuado em amostras com diâmetro máximo de 4,8 milímetros. Por quê? Não passar de 4,8 milímetros, porque essa granulometria já começa a criar vazios, uma
pequeno pedregulho pode escorar na parede do corpo de prova, criar um vazio, né, indesejado, e ele também não vai se movimentar durante a aplicação durante a aplicação do golpe, tá? Do submeter a amostra ao golpe. Então o que se faz? Quando o solo possui diâmetro maior 4,8, deverá ser utilizado que é um cilindro com diâmetro de 15,24. Para quê? Para você evitar esse apoio das partículas que compõem esse solo sem criar espaços vazios lá dentro indesejados. Tudo bem. Essa aqui foi a descrição de métodos alternativos. Influência da energia de compactação. Tudo bem. Até agora a gente falou que a gente usou um peso padronizado. O que acontece se você aumentar essa massa desse objeto? Tá? Obviamente você vai atingir resultados bem maiores, né? Então a densidade seca máxima e umidade ótima não são índices físicos do solo, tá? Esses valores irão depender diretamente da energia aplicada sobre a amostra do solo. Tudo bem? Quando a energia não é descrita, subentende-se que esta é equivalente a um equipamento de campo convencional. Tudo bem? Ensaios modificados foram desenvolvidos para equivaler a este equipamento a partir do método de Proctor. Neste caso, quando a umidade está abaixo da umidade ótima, a amostra apresentará um aumento da densidade. Então, mesmo estando abaixo da umidade ótima, se você aumenta a energia, você vai aumentar a densidade. Tá? Por quê? Você aplicou mais energia, mais massa sobre aquela amostra, sobre aquele solo. Por outro lado, se a amostra apresenta umidade acima da umidade ótima, não haverá alterações. Este fenômeno também acontece em campo e na segunda situação, este solo é comumente chamado de borrachão, borrachudo, né? Algo que se deve ficar claro é que quanto maior a energia, maior a densidade e menor a densidade ótima. Tudo bem? Vamos lá. Então, aí se eu aplicar esse vídeo aqui, o que vai acontecer? Little liquid earth. React aqui. Ó. Tá vendo? Percebe um solo movimentando? Here, hold this and just watch shine right at the bucket. Shine right at the bucket went off. Wow, that's fucking. What is in there? What is in there? This is some goofy stuff. This is some goofy stuff. Bem curioso, né? Muito bem. Então, como que a gente faz para poder ter essa aplicação em campo? Deixa eu só adicionar mais um slide aqui. Eu quero mostrar para vocês o gráfico quando a gente altera a energia. Aqui. Então, deixa eu ver aqui se retornou. Está tudo ok. Tomara que esteja tudo certo. Tá. Vamos lá. Então olha só. O que nós temos aqui? Uma mesma amostra de solo submetida a ensaio normal, uma aplicação intermediária e uma modificada.
tá? Então, quando você aumenta a energia, você diminui a umidade ótima, tá bom? Isso que deve ficar claro aqui. Se aumenta a energia, você diminui a umidade ótima, tá? Aí dê uma olhada nesse gráfico para vocês entenderem. Então, no ensaio normal, com uma energia menor, eu tinha que ter uma umidade de 22%. E eu ia atingir uma densidade de 1,55, 56. Tudo bem? Aumentei a energia. A umidade ótima diminuiu, mas eu aumentei a energia. Então eu também consegui aumentar a minha densidade. Por fim, eu apliquei um ensaio com a energia maior ainda, utilizei menos água, ou seja, tem um teor de umidade menor e uma densidade maior ainda, porque aumentei apenas a energia. Aterros experimentais. Quando há obras grandes, pode haver a necessidade de construção de um aterro experimental. Esse pode ser subdividido em 4 a 6 seções com umidades diferentes. Então você pega o seu equipamento e testa ele em campo com diferentes teores de umidade. Tá? Isso aqui geralmente é muito caro de ser feito, então tem que ser mais garante a segurança, tá? Garante segurança, que é um fator primordial. Então, após um determinado número de passadas, determina-se a umidade e a densidade seca, tá? Você aplica. Então, olha só, tem algumas marcas, equipamentos, né? Na verdade, o livro traz esse exemplo aqui, mas não conheço essa aplicação, tá? Mas de alguma forma você pode desenvolver essa curva para construtora que você for trabalhar. Então você vai pegar o rolo vibratório que você vai ter, o rolo liso ou pé de carneiro, vai testar ele no solo, em determinado solo. Então aqui é o mesmo equipamento, amostras de solo diferentes, grau de compactação, então o eixo Y é o grau de compactação e o eixo X é o número de passadas, tá? Olha só, para argilas plásticas vermelhas, o equipamento ele vai atingir aproximadamente 99% grau de compactação com uma passada em argila plástica vermelha, tá? Grau de compactação, tá? Isso, claro, que dependeu, né, do teor de umidade, considerando aí a umidade ótima, tá bom? Então, se você se propõe a atingir 98% da densidade, seu objetivo é atingir uma densidade elevada. Se você atinge uma densidade elevada com menor número de passadas, significa o quê? Economia de tempo e recurso monetário, tá? Outra situação. Mistura. Aqui, ó. Vou destacar aqui, ó. Mistura. Opa. Vamos lá. Mistura dos dois solos. Aqui, ó. Com duas passadas, eu atingi aproximadamente 95% da densidade máxima, né, do grau de compactação desse tipo de solo com este equipamento. Em 4, eu atingi 99. Se eu quisesse atingir 100, eu ia ter que passar quantas vezes? 8 vezes. Então vai depender da sua obra, tá? Então, e aí você pode aplicar esse exemplo para argila siltosa, mesma coisa. Para você atingir de 4 para 8 vezes não tem uma alteração drástica. Então você pode, se for suficiente, 97% da densidade do grau de compactação será atingido em 4 vezes que o equipamento passa. Tudo bem?
E como são os campos experimentais? Campos experimentais indicam qual equipamento poderá ser utilizado para a equação. Também podem identificar possíveis falhas do equipamento e a extração de amostras para ensaios laboratoriais. Então você pode criar o aterro experimental, testar o equipamento, testar a teor de umidade, testar a amostra e levar todos esses resultados para campo, para laboratório, para serem analisados. Estrutura do solo compactado. A estrutura do solo compactado dependerá do que? Da energia aplicada sobre ele, também da umidade em que este se encontra. Quando abaixa a umidade, este fica com estrutura floculada. Em caso contrário, esta apresentará estrutura dispersiva, tá? Dispersa. Compactação em campo. Existem situações durante a realização da compactação em campo que devem ser observadas, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês, né? Pensem em algumas coisas. O que deve ser levado em campo na hora do... Quero construir um aterro em uma determinada localidade. O que deve ser levado em conta para que esse aterro seja construído? Tá, vamos lá. Já deve ter chegado a algumas conclusões, mas vamos lá. Área de empréstimo. O que é a área de empréstimo? A área de empréstimo é da onde será extraído o meu material para ser aplicado no aterro, tá? Não vou pegar, fala empréstimo, mas é mais doado mesmo, ou comprado, tá? A área de empréstimo é o que? Esse material. Deve ser observada a distância, qual é a característica geotécnica desse material, né? Quais seriam o seu teor de umidade natural. A gente sabe que o material varia de N formas, ele varia com profundidade, ele varia com longitudinalmente, ele varia verticalmente, tá? Granulometricamente falando, também, tá? Tudo isso aí interfere. O transporte, espalhamento, que equipamento vai ser utilizado? Quantos equipamentos de transporte eu tenho? Vai ser carriola, vai ser caminhão, vai ser trator, certo? Vai ser espalhado o que? Braçal, máquina, outro tipo de implemento, enfim. Correção da umidade. O que equipamento tem disponível para correção da umidade? É necessário a correção da umidade? Ele está acima da umidade ótima? Ele está abaixo da umidade ótima? Tudo isso interfere. Compactação em si, quais os equipamentos compactadores que eu tenho e, por fim, como eu vou fazer o controle dessa compactação. E quais são os equipamentos? Rolo pé de carneiro, rolo pneumático, rolo vibratório, que são alguns equipamentos, tá? Eu acredito que aqui já está encerrando. Fiquem atentos, tá, pessoal, com os materiais que estão sendo postados. Vou postar uma lista para a semana que vem. Por favor, façam, se esforcem. Na semana que vem eu vou fazer a correção dela. E fiquem monitorando se vocês tiverem alguma dúvida. Esse tempo aí de elaboração de aula é bem mais prolongado na videoaula, então por favor vamos ter paciência. Se você tem algum colega que não está na turma, por favor avise-o, não deixe comunicá-lo. Se você está com dificuldade na plataforma, me avise, não deixe de fazer as atividades, tá? Mas vamos tentar cumprir os prazos também. Todo mundo está sendo exigido aí uma atenção redobrada e tomem os cuidados mínimos necessários, tá? Na rua, não evitem sair de casa, façam a higienização dos ambientes onde vocês estudam. Se teve contato com alguém, procure se cuidar, tá? E bom estudo a todos, vamos torcer para passar essa fase e mostrar para o mundo que a gente é capaz, tá? De superar isso daí. Bom estudo a todos, até mais, estou à disposição.